Então, boa tarde, pessoal. Hoje é dia 5 de outubro de 2020. Nós estamos aqui no terceiro encontro do módulo 3 do Grupo de Estudos Circenses do TU, da UFMG, que está sobre o CIEX, né, o Registro no Sistema de Informação da Extensão, sobre o número de 204207. E hoje temos aqui a Fátima para poder falar com a gente e compartilhar com a gente toda a experiência dela com a Escola Pernambucana de Circo, com a Rede Circo do Brasil, falar sobre circo social e sobre outras questões aí pertinentes ao ensino do circo. Mas antes, a gente tem um recadinho aí, não é isso, Carol? Então a gente passa e aí a gente chama, tá bom? Pode falar, Carol. Então, um tempinho atrás, a gente falou aqui sobre a Hermínia e a Marcela tá se reunindo, né, para conversar sobre psicologia e circo. E aí tá ganhando forma, cada vez mais forma esse projeto. E aí é o grupo Psircos, que a gente já fez um Instagram e estamos com um canal no YouTube também. E já postamos a primeira entrevista que a gente fez. E aí a gente queria convidar vocês para conhecer, para assistir. É um conteúdo muito bom, assim. Tipo, eu sou suspeita para falar, mas é o trabalho da Luísa Barros e é um trabalho lindo das artes, das práticas circenses, né, com a Instituição de Saúde Mental. Então, vou mandar o link aqui para vocês e aí vocês podem facilitar, né? Ah, massa. Eu queria participar também, Hermínia. Eu sou psicanalista. Não, mas eu esqueci desse detalhe que você é psicanalista, sinceramente. Mas é que nós três estamos indo num passo assim. Agora, a tapa, a gente lê, estuda o convidado e aí chama. Então, assim, quando a gente estiver bem firmes, nós três, aí a gente vai abrir para as pessoas. A ideia, mas a gente não tem a responsabilidade de fazer um grupo de estudos ainda. Sim, sim. Né? Mas quem sabe? Elas são jovens. Saúde mental me interessa também. É muito bacana. E a gente vai chamar. E essas duas meninas foram joias encontradas aqui nesse grupo. É uma delícia trabalhar com elas. Eu fico muito feliz disso, gente. Eu vi também. Muito bacana. Eu não assisti até o fim, porque outras coisas entraram, mas assim, está num formato muito bacana, está interessantíssimo. Eu fiquei super presa no assunto, mas não... Enfim, é bom que também tem isso, né? Aí a gente continua, né? Ô, Fatinha, deixa eu continuar a apresentação aqui, porque tem uma formalidade aqui, ó. Peraí que falta. Tá bom. Fátima Pontes é atriz, produtora cultural, diretora de espetáculos circenses, mestre em educação popular pela Universidade Federal de Pernambuco, faz a coordenação executiva e artística da Escola Pernambucana de Circo há 20 anos. ONG de Recife, que trabalha com a pedagogia do circo social. É membro da Câmara Setorial de Circo do Governo do Estado de Pernambuco. Pronto, agora... E a escola é integrante da Rede Circo do Mundo Brasil, né, que é uma rede composta hoje de mais de 20 instituições, que foi fundada em 2000, e são instituições do Brasil inteiro que trabalham também com a pedagogia do circo social. E a Escola Pernambucana de Circo é um dos 4 centros de referência em formação de educadores de circo social. Temos 4 centros na rede, um deles é a Associação Londrinense de Circo Londrina, o Circo Larretou em Goiás, o ICA em Mojimirim e a Escola Pernambucana de Circo aqui no Nordeste. E isso é uma coisa muito legal, porque a gente participou de um longo processo junto ao programa Circo do Mundo e do Circo do Soleil, e para formar o pessoal. Mas eu costumo muito dizer assim, que nós fizemos um processo de formação com eles, para eles formarem os educadores que nós temos hoje, que na verdade eles chamam formadores, que é para formar outros educadores, mas que eles beberam muito nas nossas fontes. Né? Então, assim, eles têm dinheiro para sistematizar o que a gente não conseguiu sistematizar. Então, assim, eles têm um guia metodológico de formação de educadores e tal, e a gente
seguiu isso por um bom tempo, mas muita coisa, as brincadeiras, os jogos, a forma de lidar com a própria técnica circense, teve muito da nossa influência. Lógico que eles não vão dizer isso porque eles querem ficar com a metodologia registrada como deles. Inclusive, eu fiz a tradução, colaborei com a tradução em português, e muita coisa, às vezes, não batia, né? Porque eles têm uma nomenclatura diferente de algumas coisas. Então, por exemplo, para eles é inadmissível, eles não conseguem entender que alguns projetos de circo social no Brasil não tenham psicólogos e não tenham assistentes sociais, porque eles dizem que quem fala com a família é o assistente social. E quem fala com a criança, quando ela está com problema, é o psicólogo. E a gente diz que os educadores de circo social aqui fazem tudo, porque não só pela aproximação, mas porque, lógico, é bom ter um psicólogo, é necessário ter um assistente social, só que a gente não tem dinheiro para pagar isso também. E, às vezes, as crianças, os adolescentes e os jovens têm uma aproximação maior com aquele educador que está com ele todos os dias do que com um outro profissional. A gente já teve essa experiência aqui de ter um assistente social e ajudou muito a gente na questão da relação com as famílias. Mas com psicólogo é muito difícil, às vezes, para eles, entende? Porque é como se essa pessoa fosse estranha ao mundo que eles vivem. Então, é mais fácil eles chegarem perto de um educador. Mas, enfim, isso é uma conversa, atropelei tudo, eu sou assim, viu, Maria Clara? Às vezes vou juntando as coisas. Mas, enfim, a escola, eu sou coordenadora executiva da Escola Pernambucana de Circo e artística, por conta disso, porque eu sou formada em artes cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco, em teatro, para ser professora de teatro, além de eu ter sido, porque o curso não é de bacharelado, não é para ser ator, atriz, mas era o que existia na época. Depois eu muito resisti com a academia, eu já fazia teatro de rua, fazia teatro popular, e todo mundo ficava dizendo para mim, vai fazer artes cênicas. Eu dizia, não é o que eu quero, não é isso, não sei o quê. E aí eu fiz primeiro um pedaço de sociologia, depois fiz uma parte de filosofia, e dos dois eu desisti, depois fui fazer, enfim, artes cênicas, e eu já trabalhava como atriz e trabalhava, já estava dando oficina em projetos sociais, né, que aceitavam educadores sociais. E aí, por conta disso, é que Zezo Oliveira, que foi um dos fundadores da Escola Pernambucana de Circo, me chamou para trabalhar na Escola Pernambucana de Circo para ser professora de teatro. E eu fui para lá para ser professora de teatro. Isso em 98. E aí foi justamente, a escola foi fundada em 96, existia na Torre Malakoff, no Recife Antigo, uma lona, que foi colocada por Boris Trindade, que é o outro fundador da escola, e a ideia dele, a princípio, era fazer uma escola profissionalizante de circo, mas não apareceram, né, alunos que nessa época, 96, quisessem pagar para poder fazer circo. E aí, como a lona estava montada numa área que ainda é o Recife Antigo, é uma área, um marco histórico da cidade, né? É a parte antiga da cidade do Recife. E essa área estava bem deteriorada, bem esquecida, e aí o prefeito que assumiu na época resolveu fazer uma revitalização da cidade antiga, e fazer dele um ponto turístico, um polo turístico, que é até hoje, e aí pediu para que a gente saísse, né? E aí a gente teve que sair em 98. Mas o que aconteceu foi que quando a gente montou a lona, quem apareceu foram as crianças de uma comunidade que existe próximo ao Recife Antigo, por trás do moinho do Recife, e em frente à prefeitura, só que por trás do moinho, que é a comunidade do Pilar, que antes era chamada Comunidade do Rato, mas aí o pessoal depois não quis mais ser chamado assim, se denominou Comunidade do Pilar, pelo pertencimento mesmo que eles tiveram com a comunidade. E aí essas crianças e esses adolescentes foram quem apareceram. Não foi ninguém querendo pagar, ninguém querendo fazer. E aí a gente foi absorvendo essas pessoas. E fizemos isso até 98, como quando fomos retirados da lona.
e do local, a gente teve que desmontar a lona, e aí ficamos atendendo as crianças na frente da torre, numa praça que tem, e a gente atendeu por um tempo, mas aí não tinha professores, a gente não podia pagar, enfim, né? Porque nessa época que a gente estava na torre, a gente tinha um apoio do governo estadual, que atendia também crianças de um projeto chamado Mão Amiga. Desde então, a gente aprendeu a não ser mais ligada a nenhum governo, porque depois disso a gente teve muita dificuldade de conseguir outros apoios, porque todo mundo relacionava a gente ao governo de Miguel Arraes, que foi, na época, o apoio que a gente teve para atender essas crianças, esses adolescentes. E aí, entre 98 e 2000, a gente ficou perambulando. Boris, que era o dono dessa lona, alugava essa lona para eventos culturais, né? Para festas, shows, bares. E aí, final dos anos 90, o Mangue Beat explodindo aqui em Recife. E aí ele alugava e fazia essa contrapartida de que a gente pudesse dar as aulas durante o dia lá. Só que iam poucas crianças, né? Porque o deslocamento, a gente conseguia alguns vales de transporte com a prefeitura, através de ZESO, mas era tudo muito precário, a gente perdeu todos os nossos equipamentos. Enfim, foi uma coisa de louco, assim. E aí, em 2000, a gente foi para o primeiro Festival de Circo de Belo Horizonte. E foi aí que a gente conheceu o Clécio Silveira, que estava coordenando um apoio bem pequeno da Oxfam, da Oxfam e do Circo do Mundo, né, do programa do Circo du Soleil, e do Genésio do Mundo, que é outra ONG também canadense. E aí ela estava coordenando esse projeto dessas organizações, né, que eram pequenas organizações e que, por acaso, trabalhavam com circo, que era a Escola Pernambucana de Circo, o Arri Circo também daqui de Pernambuco, o Cessa Rua Fosse Minha, o Afro-Reg do Rio de Janeiro, Cessa Rua também do Rio de Janeiro, e o projeto Assis Menino no Parque, de BH. E aí Cléia, vendo o potencial da gente, aí disse assim, por que a gente não faz disso uma rede, né, para potencializar? O que naquela época a gente não tinha nem noção do que era circo social. A gente não tinha essa denominação ainda. A gente sabia que trabalhava com educação popular, pelo formato que a gente trabalhava, mas que a gente não tinha noção ainda do que era circo social. A gente dizia circo social porque foi se dizendo, mas a gente ainda não tinha concreto o que era isso, né? E aí a gente teve um apoio da FASE e fomos trabalhar no Buriti, na Vila do Buriti, na Macaxeira, na zona norte do Recife, onde nós já trabalhávamos com o teatro popular, porque Zezo é dessa comunidade e a maioria das pessoas que eram de um grupo de teatro popular, da qual eu fazia parte, chamado Vem Cá, Vem Ver, era também da Zona Norte. E aí a gente fez uma parceria com a Associação dos Moradores da Vila do Buriti, e com R$3.500 que a FASE doou, nós reformulamos, né? Reformamos lá a sede, a Hermínia conheceu esse local, e aí reformamos a sede e começamos a trabalhar com as crianças lá da comunidade. Algumas ainda do Buriti, com esse apoio de vale transporte, e com as crianças de lá da comunidade. A princípio, houve um estranhamento muito grande, né? Porque a comunidade ainda existe essa pecha, né, de que vai fugir com circo, não sei o quê. Então a comunidade ainda achava isso, assim, vão levar os meninos, vão não sei o quê. Depois a gente foi ganhando essa confiança da comunidade e fomos conseguindo trabalhar. E aí a gente foi se desenvolvendo e tal, e nessa época a gente começou a receber uns cooperantes do programa Circo do Mundo e do Circo du Soleil, que aí também foi uma inspiração, esse programa, na Experiência do Brasil. Esse programa que foi criado dentro do Circo du Soleil, o programa Circo do Mundo, já existia, mas da forma como ele começou a trabalhar mais sistematicamente, foi uma inspiração no Brasil. E aí eles mandaram os cooperantes, que chamavam cooperantes,
itinerantes, eram ex-artistas do Cirque du Soleil, que vinham para esses projetos que eu falei, para trabalhar com as técnicas circenses. E a moça que veio para cá, Yolande Rudon, ficava muito impressionada da forma como a gente trabalhava tão precariamente, né? E ela falava muito da segurança, e que tinha que ter segurança, que tinha que ter condições, e a gente não tinha muita coisa. E ela ficava muito impressionada com a relação mais aberta que a gente tinha com os meninos, porque lá tudo é muito estruturado, né? Então, assim, por exemplo, Recife, quando chove, não existe. Recife, quando chove, para tudo. E ela não conseguia entender quando chovia e as crianças não iam. Mas eles não vêm, porque sim, porque choveu. E aí, se você for lá na associação, também está tudo molhado, porque tem goteira, porque não sei o quê. E a gente sofreu muito com ela nessa disciplina, porque ela queria que os meninos tivessem essa disciplina. Mas ela foi uma mão na roda para a gente, porque ela via a seriedade com a qual a gente trabalhava, e ela disse, eu não posso ir embora e deixar vocês sem apoio. Então, ela nos colocou em contato com a Oxfam da Inglaterra, que tinha uma base em Recife, e com o Claude Saint-Pierre, que era o coordenador da Oxfam no Brasil, e levou a gente lá para conversar com eles, para ver se ele podia ajudar a gente de alguma forma. Nessa época, eles estavam lançando um projeto chamado Programa de Fortalecimento Institucional e Mobilização de Recursos, com algumas instituições. Então, ela nos pediu, aí isso é uma história meio lendária da escola, que eu gosto de contar até, porque, além de engraçada, assim, tem a ver com o entendimento que as pessoas têm, às vezes, de quem vem da educação popular, né? De quem tem trabalho com projeto social. Aí ele conversou com a gente, e a gente falou do projeto, conversou e disse não sei o quê. Aí ele disse, tá, vocês são ótimos, não sei o quê, tragam os currículos de vocês. Aí a gente fez aquele currículo bem básico que a gente sabia fazer na época, com o nome completo, endereço, acho que eu estou nem ainda. E aí, levamos para ele, e ele olhou e disse, tá, daqui a uma semana eu chamo vocês e dou alguma resposta. E aí, quando ele nos chamou, aí ele disse assim, olha, vocês são ótimos, vocês entendem o que vocês fazem, mas vocês não têm como coordenar, porque a experiência de vocês todos são com a educação e não com a administração. Então, como é que a gente vai colocar dinheiro na mão de vocês se vocês não têm nenhuma experiência com essa administração, com coordenação? Então, vocês vão para casa, pensem em uma equipe, montem uma equipe e voltem. E aí a gente chegou para a Yolande, disse, ó, nós não vamos aceitar a proposta dele. A gente não quer esse apoio. Aí ela disse, por quê? Eu disse, porque quem sabe fazer isso é a gente. E aí é a primeira vez que a gente pode receber um dinheiro para fazer isso dignamente, com todas as condições que a gente tem. A gente não vai deixar isso na mão de outra pessoa, porque esse dinheiro vai se embora e essas pessoas não têm o entendimento que a gente tem. A gente vive isso desde que a gente começou, entende? Então, assim, a gente está aqui na luta, a gente não vai aceitar. E aí ela disse, vocês estão loucos, isso não existe, não sei o quê, brigou com a gente. Aí a gente disse, não, vamos lá e vamos dizer que a gente não aceita. Aí fomos lá e dissemos, olha, nós não aceitamos. Aí ele disse que era uma pegadinha, porque se a gente aceitasse passar isso para a mão de outras pessoas, significava que a gente não tinha esse envolvimento que a gente estava falando que a gente tinha. Não precisava ele fazer isso, né? De jeito nenhum, mas não precisava fazer a gente sofrer e tudo. Embora a gente, quando foi, a gente estava muito feliz, porque a gente disse assim, a gente vai enfrentar um grandão aí, um cara fuderoso, eita, desculpa, mas que a gente vai dizer para ele não, porque a gente acredita no nosso trabalho, então nos fortaleceu nesse sentido, entende? E aí ele disse isso, ele disse, não, então vocês vão receber um apoio por um ano, para vocês poderem se reorganizar, se reestruturar institucionalmente. Então, vocês, com esse recurso, vão refazer um estudo, fazer um plano de mobilização de recursos, organizar a estrutura de coordenações de educadores, e fazer um plano de mobilização de recursos, né, a longo prazo.
e tivemos uma assistente, que era a Janaína Jatobá, e ela nos ensinou a fazer o projeto. Foi a primeira vez que eu fiz um projeto na minha vida. E eu fazia, refazia, aí ela mandava voltar. Quando foi uma vez, assim, mais de quase um mês fazendo esse projeto, teve um dia que ela disse, olha, você tem que vir aqui porque tem que ajeitar o negócio. Eu disse, olha, eu vou mandar ela para aquele lugar, porque eu não aguento mais fazer e refazer. Aí, quando chegou lá, era para numerar, que era essa coisa que a gente faz assim, 1.1, sabe? 1.2. Eu disse, olha, meu Deus do céu, ela quer enlouquecer a gente. Aí, mas foi bom, porque a gente aprendeu, foi um desafio, né? E eu realmente aprendi a fazer projetos realmente com a Oxfam e com a Interage, que era uma consultoria deles também, que nos prestava consultoria. E aí a gente ganhou o nosso primeiro valor maior de R$70 mil para a gente fazer tudo isso. E refizemos o estatuto com a assessoria. A gente não tirava desse dinheiro, era uma assessoria que eles contratavam para fazer junto conosco. E aí reunimos toda a equipe, fizemos o estatuto, elegemos a diretoria, fizemos um plano de mobilização de recursos, organizamos as coordenações e os educadores e tal. E foi a primeira vez que a gente conseguiu assinar a carteira de todo mundo também, porque eles queriam que isso fosse feito. E aí fizemos tudo isso em um ano, a gente conseguiu cumprir a meta e ainda conseguimos mobilizar R$100 mil através do BNDES, no programa que era Transformando Vidas, uma coisa assim. E aí montamos o primeiro grande espetáculo da gente, chamado Vendedor de Caranguejo. Como a gente não estava na sede ainda, a gente montou no Armazém 14, que era um teatro no Recife Antigo, e aí a gente conseguiu ensaiar lá e montar lá, e esse espetáculo foi um grande sucesso na cidade, assim. E a gente recebia críticas muito interessantes, por exemplo, nem parece que eles são pobres. Isso era uma coisa assim, que as pessoas achavam que era um elogio, né? E a gente dizia assim, por que não? Porque qual é o problema? Qual é a diferença? Nem parece que eles são de periferia, sabe? Porque tudo era a gente fez e é uma questão que a gente faz até hoje. De ter tudo muito, muito organizado, sabe? De ter um bom figurino, de ter uma boa maquiagem, de ter uma boa forma de apresentação, de ter boas músicas, de não apelar para baixaria, para outras coisas, mantendo mesmo um processo que é de circo social, no nosso entendimento. Porque a gente trabalha com circo social, mesmo com as crianças, com os adolescentes, mas com os jovens também. A nossa relação com a Trupe Circos, né? Que depois virou Trupe Circos, os que quiseram se prolongar. Isso foi que ano, Patinha? Só para 2000. Tá. Mas a gente montou o espetáculo em 2004. Foi o tempo que a gente ainda estava com a Oxfam. E aí as pessoas gostavam muito do espetáculo, teve uma repercussão muito boa na classe artística e tal, e isso nos firmou mais na cidade de Recife, como também um espaço cultural, porque as pessoas às vezes só nos veem como projeto social que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, né? Eu costumo dizer que hoje a gente não usa muito essa história da vulnerabilidade, porque eu disse que todos nós estamos, tá aí o vírus, né? Mostrando a nossa vulnerabilidade social. Então, eu digo sempre que é das classes populares, a rede também assume essa nomenclatura. E aí pronto, aí fomos cumprindo as metas que a Oxfam nos dava, e aí conseguimos comprar um terreno no próprio, conseguimos uma doação de uma doadora da Oxfam, compramos um terreno lá na Macaxeira, na Vila do Buriti, que a Hermínia estava quando fizemos o lançamento da Pedra Fundamental, e construímos em 2007 a sede e inauguramos em 2008 nossa sede própria. É uma sede construída apropriadamente para as atividades circenses, né? Tem um pé direito alto, tem largura e tal, tem todas as coisas para que a gente possa tanto fazer as atividades circenses quanto fazer as apresentações também. A gente faz a gente transforma lá, coloca cortina, lá tem som, tem luz, tem tudo, e a gente faz as nossas apresentações lá também. A gente é chamado para fazer apresentações em outros locais,
mas a gente prefere fazer lá para que as pessoas conheçam o espaço. O Festival de Circo aqui do Recife várias vezes nos chamou e dizia assim, vem apresentar aqui no Recife Antigo. Não, traz o pessoal que está no festival, que é de fora, para conhecer a sede, né? Para conhecer o trabalho que a gente fez. Uma vez a gente conseguiu, e aí algumas pessoas, porque o festival não dispôs de transporte, então as pessoas que quiseram ir por conta própria conseguiram chegar até lá, e que não é tão longe assim do centro, e conseguiram chegar e assistir o espetáculo da gente. Aí hoje a gente atende a 150 crianças, adolescentes e jovens. Temos o projeto da Trupe Circos, né, que é um projeto já mais avançado com os jovens, para quem quer realmente seguir nessa carreira de ser artista. Através da Trupe Circos a gente tem vários espetáculos montados, temos mais de 10 espetáculos montados, e através dos espetáculos da trupe que a gente também trabalha a transversalidade do circo. Todos os nossos espetáculos, mesmo os de entretenimento, a gente traz algum tema que a gente acha que é pertinente discutir, mas às vezes a gente monta espetáculos específicos para falar de determinados temas. Por exemplo, Círculos que Não Se Fecham, é um espetáculo que a gente montou em 2011, fez 2013, que chamava Círculos que Não Se Fecham, Experimento número 1, que tratava da violência e juventude, que era o que estava gritando muito na época para a gente, na comunidade. E aí a gente montou esse espetáculo que tratava da violência contra a mulher, da violência contra o homossexual, da violência entre gangues, né, de periferias. Então, isso foi um marco muito grande para a gente também, a questão das drogas. Agora, em 2018, nós montamos um espetáculo sobre violência contra a mulher, né, o combate à violência contra a mulher, chama Flores Fortes, um convite à sororidade. E a gente teve uma ótima repercussão da sociedade, muita gente, a gente foi chamado por várias secretarias da mulher de vários municípios para se apresentar, para apresentar o espetáculo, e tudo com os elementos circenses, né? Então, assim, isso a gente trabalha bastante. Então, essa é uma parte só da história, mas aí fica aberto para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, não sei, já falei demais aqui, já estou vendo aqui, já faz 30 minutos que eu estou falando. Então, é bom que as pessoas possam fazer perguntas e tirar dúvidas e tal. Então, isso é uma coisa, assim, essa questão que a gente fala do circo social, e a gente diz que mesmo com a trupe a gente trabalha com circo social, porque para a gente, circo social tem a ver com relação humana. Não é somente você, que aí o pessoal diz assim, tirar os meninos e as meninas da rua. Não, a rua tem que ser agradável para que eles estejam na rua, a rua tem que ser segura para que eles possam brincar, correr, se encontrar, falar, né? E isso é importante também. Mas as pessoas têm muito isso hoje, assim, tira da rua. Não, a gente quer dar uma oportunidade socioeducativa através das artes circenses. Mas a gente não quer dizer que a gente vai salvar a vida das pessoas. A gente dá uma oportunidade, a gente abre possibilidades, né? Mas aí a escolha é de cada um também, porque você não pode forçar ninguém a fazer uma coisa que não queira. Então, para a gente, o circo social tem muito a ver, assim, lógico que a gente atende as crianças, os adolescentes e jovens das comunidades, das classes populares, mas também atendemos outras crianças quando aparecem também, porque às vezes os pais, as famílias nos procuram dizendo assim, existem outros tipos de carência, sabe? Existe a carência afetiva, a carência da relação amorosa, né? Do você aceitar aquela pessoa, de você conseguir com que aquela pessoa, que às vezes são crianças que estão reprimidas, que têm problemas, que estão em depressão, que hoje existe muito, e as famílias nos procuram. Então, para a gente também isso é uma
uma questão que é importante, entende? Atender essas crianças que chegam com esses determinados problemas. É lógico que a gente sabe que as relações... E aí a gente trabalha para que as relações entre eles sejam igualitárias, entende? Que um que tem dinheiro, que apareceu, que são poucos, do que o outro que não tem, não seja diferente. Lógico que isso existem conflitos, e a gente, entre essas coisas, a gente vai conversando com a criança, com a família, com os educadores, a gente se depara com problemas de racismo. Então, assim, vamos conversar sobre racismo. Se aparece um problema sobre isso, a gente vai conversar. Nas eleições, a gente conversa sobre os candidatos. Eu lembro que na eleição da desgraça do Bolsonaro, a gente fez uma roda, né, com os meninos e as meninas para conversar sobre a eleição e sobre os candidatos. E aí muitos deles dizendo, não, vou votar, meu pai vai votar em fulano, cicrano, e os que já tinham mais de 16 anos, vou votar nisso. E um menino apenas disse que ia votar em Bolsonaro, negro, né? Então, assim, e aí a gente disse, tá, e todo mundo começou a meter o pau no menino, a gente disse, não, gente, calma, é a opinião dele. É a opinião dele, a gente vai respeitar. Só que aí a gente chama no cantinho depois e conversa, né? Olha, pense direitinho, assim, você entende? A gente faz muito disso, assim. Então, a gente trabalha com uma roda. Então, a roda para a gente é um elemento imprescindível para o nosso trabalho. E a roda tem muito a ver com a educação popular, a gente trabalha com base na educação popular. Inclusive, é um dos problemas que a gente tem até artisticamente, digamos assim, porque a gente trabalha com a valorização também da nossa cultura popular. E aí as pessoas sempre acham que isso é menor artisticamente, né? Não é tão grande assim quanto a gente pode imaginar. Mas muitos dos festivais internacionais, o festival aqui de Recife, sempre acha que a gente está fazendo uma coisa menor, porque a gente não tem toda aquela concepção contemporânea né, não, a gente é um número, e o número tem a sua graça, a sua forma, e tem a sua música, e as pessoas às vezes não valorizam muito isso, mas é uma coisa que a gente luta muito, para que isso exista, e isso faz parte da nossa relação com a educação popular. E a gente tem a roda antes das atividades e após as atividades, que é onde as pessoas podem falar, né, e dizer não só aquela coisa tati-bitati de gostei ou não gostei, mas de colocar a sua relação, como foi naquele dia com outra pessoa, como foi com o educador, o que gostou da atividade, ou até de si mesmo, assim. E é nessas rodas que a gente coloca os temas transversais, né? E aí a gente escolhe alguns temas que a gente acha que são pertinentes e a gente vai discutindo com eles, lógico que de forma diferente com as crianças, com os adolescentes e com os jovens. Cada um a gente faz uma abordagem de determinado tema de forma diferente, né? Mas é uma coisa que a gente faz. E a gente acha que o circo social é o lugar que abriga as pessoas como elas são. Entende? Porque para a gente, por exemplo, no circo social, nos espetáculos que a gente faz, nas culminâncias com as crianças, nas atividades, a gente nunca gosta de trabalhar com uma pessoa só, a gente sempre trabalha no coletivo, porque a gente tenta valorizar ao máximo o trabalho de todo mundo, e que todo mundo tem o seu valor. Cada um ali está fazendo uma coisa que é importante para o número, entende? Que é importante para a atividade. Isso a gente faz desde as crianças até os jovens no espetáculo. Tem gente que às vezes olha um artista nosso na trupe e diz assim, tá gordo, tá pesado, tá... Sim, mas está fazendo aqui o que a gente quer. Em nenhum momento a gente busca a excelência artística, a gente busca a qualidade artística, mas a excelência a ponto de excluir pessoas, a gente não faz isso. A gente tenta trabalhar da melhor forma possível para que as pessoas tenham o seu espaço e o seu lugar. Não posso dizer para um adolescente, um jovem, não, você não vai fazer parte da trupe porque você está gordo, não, você não vai fazer porque você é negro, entende? E a gente já sofreu muito isso em empresas, a gente faz muito eventos corporativos e às vezes a gente sofre com o racismo, com as empresas pedindo para que a gente mande fotos dos artistas. A gente diz, a gente não vai mandar fotos dos artistas. Tem negros, tem gays, entende? Então, assim, a gente já chegou numa igreja uma vez e contratou a Igreja Adventista.
contratou a gente para fazer uma apresentação no encerramento de um seminário deles. E aí, quando a gente chegou lá, os meninos, né, chegaram com a malha, com a maquiagem e tal, e com a alegria que eles têm, né? Então, a menina que contratou a gente veio imediatamente e disse assim, não vai ter mais apresentação. A gente disse, como não? A gente está aqui. Por que foi que aconteceu? Não foi cancelada, não sei o quê. E a gente percebeu claramente que foi um preconceito, porque quando a gente chegou, o pastor estava falando justamente sobre questões de sexualidade, né? Então, assim, reprimindo essas questões de sexualidade, né? E aí a gente viu claramente, e ela não queria nem que a gente saísse do lugar onde a gente desembarcou, que era justamente para as pessoas não nos verem. Né? Aí eu disse a ela, não, então você vai ter que pagar. A gente vai voltar, a gente não vai fazer, obrigado, mas você vai ter que pagar o serviço. Ah, não, mas não foi feito. Sim, mas a gente chegou até aqui. Aí depois eu disse, se você não pagar, a gente vai colocar na justiça também como ato de discriminação. Aí ela, mas discriminação por quê? Eu disse, você sabe muito bem por quê. Você sabe porque eu não preciso lhe dizer. Então, assim, aí a gente se aceita. Tinha uma pecha antes também, que é uma história que todo mundo diz, que é que os meninos e as meninas que entravam na escola viravam sapatão e gay. Bicha e gay. Aí a gente dizia assim, mas por que as pessoas... Mas a gente disse, não é que eles viram, é que eles já são. Eles só são aqui aceitos como eles são. E a gente dá essa liberdade. E aqui a gente dá a eles a garantia deles serem como eles querem ser. Então, não é que viram porque chegar lá, entende? Não, lá eles são absolvidos, lá eles são aceitos, lá eles são acolhidos, lá eles são amados, que eu acho que isso é o mais importante, sabe? Como eles são, assim, negros, gays, tem muitos gays na escola, na administração e na trupe, e aí para a gente isso não é um problema nenhum, pelo contrário, entende? O circo social tem que ser isso. Não adianta você dizer somente que é circo social, porque você atende crianças e adolescentes pobres. Você tem que fazer circo social dessa forma, inclusiva de verdade, entende? E eu acho que isso a gente consegue fazer porque todos nós que estamos na administração da escola viemos das classes populares. Entende? Todos nós. Assim, eu sempre moro até hoje numa periferia. Lógico que a gente quer uma vida melhor, a gente quer uma vida confortável, a gente quer uma vida com as garantias dos nossos direitos, com certa estabilidade. Isso a gente quer para todo mundo, não só para quem administra a escola. E isso eles percebem claramente, como é a nossa qualidade de vida, entende? E a gente estimula o tempo todo para que eles tenham essa mesma qualidade. É muito bom hoje ver muitos alunos que saíram da escola, que não estão no mercado artístico, que não continuaram, mas que estão em outros lugares, sendo pessoas diferentes nesses lugares. A gente tem 2 ex-alunos que são da Polícia Militar. E eles têm uma relação completamente diferente com a polícia, sabe? Com a relação que eles têm com a comunidade, com as pessoas. E é muito bom, às vezes, quando eles estão em alguma crise, com algum caso, com alguma coisa, nos procurarem, sabe? Para conversar, para dizer, está acontecendo isso e isso, eu queria uma ajuda de vocês, queriam. Então, a gente tem muitas pessoas que foram para fora do país, mas que mantêm a relação com a escola, tem pessoas que estão no próprio país, mas que foram para outros lugares, e a gente mantém essa relação. E essa relação a gente tem com os parceiros também. Não adianta se você querer ajudar a Escola Pernambucana de Circo, se você é uma pessoa que a gente sabe que não tem uma boa índole nessa questão da transparência, entendeu? Por isso que a gente não quer relação com políticos, nem com partidos políticos. Cada um tem a sua vontade, a sua posição política, que a gente expõe claramente, porque não precisa esconder, mas a gente não quer essa relação porque a gente quer a nossa liberdade, sabe? Inclusive de criticar. Eu lembro que quando a escola inaugurou em 2008, no dia da inauguração, o candidato que era candidato da oposição,
da situação e que estava se candidatando foi no dia da eleição. E aí o pessoal disse assim, ó, João da Costa, que era do PT, tá aí, quer falar. Eu disse, não, ele não vai falar. Ele não vai falar. Ele não vai aproveitar esse momento para falar. Ele pode ser citado, o candidato fulano de tal está aqui, mas por respeito, mas falar, não, ninguém. E agora mesmo a gente recebeu um e-mail de uma candidata a vereadora pelo PDT, dizendo que uma das metas dela é a cultura e que ela queria visitar o espaço. Aí eu disse, não, a gente não tem ligação com partido nem com políticos. Aí ela disse, não, mas eu quero só conhecer o espaço. Eu disse, pronto, o ano que vem, depois das eleições, quando a gente voltar em março, você vem. Agora não tem espaço. Entende? Então, assim, e aí eu quero deixar bem claro que nada disso é perfeito. Entende? Nada disso é perfeito. Existem tensões, existem conflitos, existem problemas, existem coisas, e a gente está aprendendo o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está aprendendo, sabe? Agora mesmo, nesse momento da pandemia, a gente aprendeu milhões de coisas, assim, porque quando a pandemia nos pegou, assim, de supetão, a gente parou tudo e primeiro que a gente dizia assim, não, isso vai... calma, vamos ter calma, se vai ser, alguma forma a gente vai conseguir fazer as atividades. Quando a gente viu, não. Então, a gente parou dia 18 de março, parou tudo, e a gente ficou paralisado mesmo, assim, cada um individualmente sem saber o que fazer. E aí paramos tudo na escola, só íamos lá, eu e a menina do administrativo financeiro, para fazer os pagamentos e tal. E aí depois a gente foi botando a cabeça no lugar para ver o que a gente conseguia fazer com o atendimento das crianças, dos adolescentes, das famílias, entende? Aí a gente foi vendo essa questão das aulas online, foi vendo reuniões, foi juntando pessoal, e depois que passou mais as coisas, o pessoal começou a ir para a escola. Agora a gente está atendendo os adolescentes 2 vezes na semana, com todos os protocolos de segurança, fazendo treinamento e tal. Mas tudo isso, assim, uma das coisas também que é importante ressaltar é que nessa pandemia a gente não dispensou ninguém. A gente conseguiu fazer, era uma coisa que a gente vinha fazendo já, uma administração burocrática, administrativa, financeira, bem sucedida, com tudo que a gente aprendeu com a Oxfam, com outras formações que a gente teve, de ter um caixa, né? Um ano dentro do outro. A gente sempre tinha um ano dentro do outro. Por exemplo, agora, final de 2020, a gente estaria trabalhando para o caixa de 2022, porque 2021 já estaria garantido. E isso foi o que aconteceu. Então, a gente conseguiu manter toda a equipe, não cortamos o salário de ninguém, não cortamos nenhum dos benefícios e conseguimos manter todo mundo trabalhando, mesmo que seja 2 dias na semana e tal, mas conseguimos manter tudo como a gente previu antes, né? A gente não sabe como vai ser o ano que vem, mas até agora, até dezembro, a gente tem essa garantia. Quer dizer, na verdade, até fevereiro, a gente tem um caixa que vai nos manter até fevereiro, pagando todo mundo, com salário sem cortes, sem nada. Então, assim, isso para a gente foi uma vitória muito grande. Poucas instituições aqui em Recife conseguiram fazer isso, muitas demitiram, muitas fecharam, e o que é uma pena para a gente, que nos enfraquece na rede que a gente tem de parceria, né? Então, é muito, muito importante a gente fazer isso, assim. E isso foi bom porque está todo mundo muito junto, sabe? A gente está passando por esse momento tudo muito junto, assim. As ideias que a gente tem, essas coisas de gravar vídeo, de fazer tudo, a gente está com as pessoas nos apoiando muito, assim. A gente está muito junto. É impressionante como a gente se juntou. Isso é uma coisa que eu queria deixar bem. Então, os educadores, os monitores, os jovens que estão em treinar, a equipe administrativa, a gente está todo mundo muito junto, assim. E aí estamos aí na luta, pesquisando, buscando editais, fazendo atividades, enfim, dando continuidade. Fati, eu queria te perguntar algumas coisinhas. Por exemplo,
Uma é um comentário, quando você falou lá na frente, né, quando o pessoal do Canadá veio e que eles não conseguiam entender como que se davam as coisas nas condições, né, que a gente tem. Então, assim, que eu acho que essa é uma questão que ela é da nossa cultura, né? Que eu acho que ainda tem essa coisa dos colonizadores ainda, né? Porque as pessoas vêm e sempre o de lá, principalmente se você tem mais recurso, e obviamente se você tem mais recurso, você tem mais condições de segurança, realmente isso é uma coisa que, ainda mais em relação ao circo, obviamente, que ela é mais cuidadosa em relação a isso. Mas nem por isso ela é como se fosse desprezível e, ao mesmo tempo, o quanto que eles conseguem aprender, né? Com a nossa flexibilidade, com a nossa possibilidade de, principalmente, que eu acho que é de afeto. E porque, por mais que o circo ele tenha na premissa dele o contato, né, o contato físico, eu pego em você e tal, ainda assim é um contato diferenciado. O nosso contato com o outro contato, ele é muito, quase um burocrático artístico, né? Total. Aqui é um contato do afeto, que aí é nisso aí que eu vou puxar já um outro, que como está se dando esse contato depois da pandemia, e como que é a formação dos professores, como que vocês mantêm a equipe de vocês? Eles formam, vocês assimilam, como é que fala isso? As pessoas que formam com vocês, elas também são pessoas que dão continuidade, elas continuam ensinando para as outras pessoas. Como que se dá a formação da sua equipe em relação tanto ao circo quanto às questões administrativas? Ih,